O Folha News, nesse instante, tem o privilégio de receber a empresária Mirelle de César Riva. Ela faz parte da Oral Única Implantes aqui de Lagoa Vermelha, uma clínica de odontologia tradicional na região nordeste do estado. Tudo bem, Mirelle? Seja bem-vinda. Tudo bom, Marcos? Tudo bem? O pessoal que está nos assistindo. Mirelle, inicialmente, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, Uhum. quem é Mirelle? Mirelle. Mirelle é uma mulher, mãe, empresária de 45 anos. Sou fisioterapeuta, né? Trabalhei mais em torno de 10 anos com a fisioterapia. Fui muito bem sucedida na fisioterapia. Alguns pacientes ainda me ligam. Ontem, inclusive, uma paciente me chamou, me ligou para tirar algumas dúvidas. Ahn, Larguei a fisioterapia quando engravidei do meu filho, há 11 anos. Aí larguei a fisioterapia. Fiquei 2 anos, quase um ano e meio em casa, com ele, me dedicando à maternidade, que esse era meu grande sonho. Aí, quando ele tinha um ano e meio, ele começou a ir para a escolinha e eu comecei a pensar em voltar para o mercado de trabalho. Mas aí começar tudo na fisioterapia. Aí o Miguel me chamou para ajudar ele na Odontovita, que era a clínica que ele tinha Que é antes, hoje Oral Única. que é hoje a Oral Unique. E aí eu comecei a organizar, que é aquele negócio. O Miguel é um ótimo dentista, né? Sim. Mas a parte de organização, essa parte que não é com ele. Então, assim, comecei a organizar as contas, organizar as compras, organizar toda essa parte para ele. E aí comecei a entrar dentro dessa parte da administração. Há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, 4 anos, o Miguel chegou com a ideia de vamos aumentar a clínica. Aí eu segurei um pouco. Disse, calma, que acho que a gente ainda não tem estrutura de pessoal, a gente precisa se organizar para isso, porque assim, eu, eu sou muito organizada. Eu sou muito organizada. Desculpa que eu não. Sou muito organizada. Então, o que que acontece? Estudamos toda a parte da franquia da Oral Unique, estudamos outras franquias e aí começamos a organizar. E há 3 anos montamos a estrutura que temos hoje. Muito bem. E é difícil trabalhar com o esposo, o doutor Miguel, Não. que normalmente as empresas familiares às vezes encontram certa dificuldade. Então deu Sim, certo. deu certo. Deu certo. Nós temos personalidades diferentes. Eu brinco que ele é o coração e eu sou a razão. Certo. Lá funciona assim. Muito Ele bem. é o coração, ele é o calmo e eu sou a razão. Sou a mais agitada, tem que fazer para ontem, aqui tem que fazer, que tem que acontecer. Então dá certo. Lá dentro, nós não nos tratamos como marido e mulher. Nós nos tratamos. Eu chamo ele até lá dentro, Doutor Miguel, né? Então Estritamente profissional. estritamente profissional. Lá, a gente não mistura. Não misturamos as estações. Mirelle, quando tu iniciou então Uhum. a atuar junto ao Odontovita, hoje Oral Unique, Uhum. quais foram os principais desafios que tu enfrentou? Lembra? Lembro. Até hoje tem alguns desafios que eu ainda enfrento. Como te falei, minha formação, eu sou fisioterapeuta. Então eu tive que correr atrás. Já fiz alguns cursos de liderança. Fiz alguns cursos até aqui na cidade, o Mastermind, fiz alguns cursos fora da cidade, fiz alguns cursos a nível de estado. Estou fazendo agora um em São Paulo, um MBA, já é o segundo MBA que eu estou fazendo em gestão. Fiz um MBA em liderança e agora estou fazendo um lá em Alphaville, um MBA em gestão de pessoas. Agora em maio estou indo para São Paulo de novo. Agora vou ficar uma semana lá também estudando. Então, assim, porque
a gente sempre teve uma equipe pequena. Liderar é difícil. Eu sempre brinco. Eu acho que o cargo mais difícil ali dentro é o meu. Não é fácil. Não é fácil. Tanto é que você conhece a estrutura da clínica. A minha sala, ela fica no centro. Fica no final do corredor, no centro, onde divide a clínica, né? Então, assim, isso eu ainda, até hoje, tenho essa, tem essa dificuldade, né? Que é o que mais me lidar com pessoas. Nós somos em 18 pessoas. E liderar 18 pessoas é muito desafiador, Muito né? bem. Outra pergunta que eu gostaria que tu me respondesse, na tua visão, obviamente, Uhum. qual é o diferencial da Oral Única hoje? Hoje, o diferencial ou os diferenciais da Hora Unique, primeiro, é a nossa equipe. A nossa equipe técnica, eu sempre brinco, nós temos a melhor equipe técnica da região, nós temos a melhor estrutura da região, né? A gente faz reuniões com a equipe semanais. A gente capacita a nossa equipe. Eu tenho o Miguel, o doutor Miguel, que é doutor em implantodontia. Ele é especialista em implantodontia, mestre em prótese e estética dental e doutor em implantodontia. Nunca para de estudar. Eu brinco às vezes em casa. Nós temos uma televisão na sala que às vezes eu tenho que estudar com ele, que ele faz aula e lá ele estuda e ele gosta de estudar na televisão. Aí às vezes eu tenho que estudar junto com ele. Estuda muito. O doutor Gustavo, ele é especialista em periodontia, especialista em bucomaxilofacial, em cirurgia bucomaxilofacial. O doutor Paulo é especialista, mestre e doutor em prótese dentária e estética. E especialista em implantodontia também. A doutora Chayana é mestra em clínica geral. Aí nós temos a doutora Roberta, que ela é especialista em endodontia, que é tratamento canal e ortodontia. A doutora Eduarda, que é especialista trabalha com crianças, em odontopediatria e orofacial. Aí temos a doutora Thais, que é endodontista. Temos o doutor Christian, que ele é mestre, doutor e tem pós-doutorado em estética, em dentística. Então, assim, a nossa equipe de dentistas, ela tanto é que agora nós começamos a dar cursos ali na clínica. Vem gente de toda a região, Profissionais. profissionais de toda a região para aprender a fazer essas cirurgias mais avançadas. A gente está fazendo uma turma por mês, uma turma pequena, é a nível de mentoria, dois alunos por mês para fazer esses cursos, né, de zigomáticos. A nossa estrutura, por que eu digo que é a melhor da região? Nós temos um laser israelense, né, que faz cirurgia sem precisar fazer anestesia, restauração sem o barulhinho, para sensibilidade. Hoje até o doutor Gustavo estava fazendo a instalação de um aparelho novo que nós adquirimos, que é o Airflow. Eu não sei se o Miguel já comentou com vocês. Comentou alguma coisa. É o melhor aparelho para profilaxia dentária do mundo. É um aparelho suíço. As caixas já estavam lá na minha sala faziam 2 semanas, mas a gente não pode abrir sem a presença do técnico. Então, hoje a gente já instalou, nós estamos com uma fila de espera de pacientes para para fazer com esse aparelho. Nós temos o raio-x panorâmico, que nós estamos pensando em trocá-lo por um tomógrafo. É o nosso próximo passo. Trocar esse raio-x panorâmico por um tomógrafo. Nós temos 2 scanners. Nosso fluxo é 100% digital. 100% digital. Então, a gente está com 2 scanners para agilizar o nosso fluxo dos pacientes. De cabeça é o que eu me lembro agora. E a gente tem um laboratório interno de acrílico, que a gente chama um laboratório pequeno para fazer concertos, que agora a gente está treinando um menino, a gente levou ele para treinar em outra unidade. Ele está fazendo esse treinamento para quando voltar, já voltar treinado. E nós estamos com um laboratório, a gente está montando um laboratório de cerâmica
de cerâmica junto com uma unidade de Marau. Então, assim, a gente está sempre procurando aprimorar. Sempre, sempre, sempre. A gente nunca para. Quando a gente faz uma coisa, a gente já pensa qual é o próximo. O que a gente vai fazer agora? Né? Então, assim, agora a gente está pensando no tomógrafo. Como é representar uma marca nacionalmente conhecida e de sucesso, a Oral Unique, sem perder, vamos dizer assim, o toque local? Pois é. A Oral Unique é uma marca nacional, né? Ela tem unidades no Brasil inteiro. Mas ela é muito conhecida aqui na região sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque a sede é Santa Catarina. É também desafiador, porque como é uma marca de excelência, nós não podemos perder essa excelência, nós temos que manter essa excelência. Estamos em constante treinamento, a equipe está sempre em constante treinamento, a gente tem bastante cobrança, então, assim, a cobrança em cima de mim, eu cobro os colaboradores. Então, assim, a gente tem que estar sempre, 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 sempre se aperfeiçoando e sempre entregando é o que eu sempre digo para a equipe. Nós mostramos ao paciente, a gente tem que entregar sempre ao paciente um tratamento premium, que é o que a gente diz. A gente não pode querer entregar menos que o nosso melhor. Né? Então, assim, isso é exigência. Exigência da franquia e exigência nossa também. E a receptividade da comunidade, enfim, vamos dizer, não só da Lagoa Vermelha e da região, está satisfatória? Satisfatório. Nós agora, em abril, eu e o Miguel, a gente até dividiu a equipe, né? Uns ficaram em Lagoa e eu e o Miguel fomos representando a equipe em Camboriú. E foi em Florianópolis esse ano o encontro anual. E a gente nunca sabe. É sempre uma surpresa. E pelo terceiro ano consecutivo, faz 3 anos que nós estamos na franquia. E pelo terceiro ano consecutivo, nós ganhamos de melhor clínica com maior índice satisfatório dos pacientes. É enviado... De toda a rede? De toda a rede. É enviado para o paciente, quando ele faz o tratamento, é enviado aleatoriamente. Não somos nós que enviamos, é o sistema que envia. Uma avaliação, um NPS. Por WhatsApp e por e-mail. E essa avaliação, nós ficamos com 97,72%. O ano passado, 98, alguma coisa, e o ano passado foi 97%. Então, assim, quem avalia são os pacientes, é uma avaliação dos pacientes, né? Então, assim, e este ano a gente fez agora, final de abril, a gente fez uma reunião com toda a equipe e a gente sempre faz essa reunião e coloca lá, eu não quero, eu exijo da equipe que a gente não baixe de 95%. É uma meta. Eu sempre digo para eles, a gente não pode baixar o nosso índice de satisfação. Se tem algum problema, temos que resolver. Temos capacidade, temos estrutura, temos profissionais, temos que resolver. Nós não podemos deixar nada sem resolução. Isso é obrigação nossa, entregar um tratamento de primeira para o nosso paciente. Mirelle, como é conciliar a vida profissional com a pessoal? É difícil? Difícil. Por quê? Difícil. Como eu te falei, eu sou uma pessoa muito focada. O Miguel às vezes até briga comigo. Vai trabalhar hoje, no domingo? Não, eu só vou descer lá na clínica 5 minutinhos. Fico 2 horas lá dentro. Eu trabalho das 8 da manhã às 7 horas da noite. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Passo em todos os setores. Chego na clínica, eu passo em todos os setores. Eu quase não fico na minha sala. Eu tô sempre girando para garantir que a gente entregue esses acima de 95%. Então, assim, difícil. Difícil porque eu tenho cobrança do meu filho, tenho um filho de 10 anos. Mãe, vai na clínica de novo? Eu já volto, filho. Vou rapidinho. Às vezes ele vai comigo. Ontem de noite eu saí da clínica e aí voltei para a clínica.
Aí ele, mãe, eu tenho tema para fazer no computador. Eu disse, então tu fica fazendo tema que a mãe vai lá. Então, vamos lá na É clínica fazer difícil o tema. desligar do trabalho. É difícil. É difícil porque eu preciso que tudo esteja resolvido, senão eu não consigo desligar. Final de semana, o Miguel até brinca comigo. Vai benzer a clínica de novo? Eu disse, vou, tô descendo lá, mas já volto. Então, assim, tô tentando diminuir um pouco e ficar um pouco mais com a família, mais tempo pro filho. Mas é Complicado. complicado. Mirelle, ainda do lado pessoal, como Uhum. tu enxerga o Dr. Miguel Nadim como pai e profissional? Ah, o Miguel Nadim, como pai, é um ótimo pai. Eu sempre brinco, eu tenho 2 librianos em casa. Eles fazem aniversário no mesmo dia, Miguel e Rafael. O Rafael nasceu no dia 9 de outubro, mesmo dia que o Miguel. E eles são calmos, paciência. O Miguel é uma criança de 45 anos. Brinca, dá atenção, é calmo. Como profissional, eu acho que eu não tenho nem palavras, né? Ele é muito, 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 muito competente. Adora o que faz, a gente vê o Notas. amor que ele tem pela odontologia e, como eu te falei, está sempre estudando. Nós fomos para Itapema esse final de semana, teve o feriadão para descansar. Ele levou o computador. Aí eu disse para ele: não, vamos desligar, eu e você, vamos desligar. Aí lá pelas tantas, era ele no computador dele e eu no meu computador. E ele estudando, então assim, ele tá sempre estudando, sempre correndo atrás. Ele tá toda hora, ele vem achei um curso lá, não sei aonde. O que tu acha? Acho que vou fazer, porque é um curso, esse curso aqui só para mim aprimorar. Não, eu acho que tem que fazer. A gente sempre, né? Tanto é que agora nós fomos para Europa fazer um curso, ficamos um mês lá. Então, assim, é um profissional que ama o que faz e faz com maestria o que faz. Mirelle, você e o Dr. Miguel, que valores vocês buscam passar para os colegas, enfim, as pessoas que fazem parte da Oral Unique? Isso. O que eu sempre falo nas reuniões, a gente tem que dar o exemplo. Eu sempre digo para o Miguel, nós somos o espelho. Assim como nós somos o espelho para o nosso filho, nós somos o espelho para a nossa equipe. Então, os valores, a gente tem que ter empatia com o paciente, a gente tem que acolher o paciente, não chegar atrasado, eu brigo isso, eu fico que nem outro dia até as meninas me disseram que iam me comprar um apito, um cacetete, um apito e um cap, porque eu fico lá, não chega atrasado, não vamos tentar não atrasar, então assim, os valores que a gente passa para a equipe é que a gente é o espelho deles, então nós temos que dar o exemplo, não chegando atrasado, atendendo com qualidade, atendendo com amor, sendo empáticos com o paciente. Então, eu acho que é basicamente isso. Mirelle, tu já citou que a Uhum. Oral Unique sempre está investindo em equipamentos, tecnologias. Como tu vê a questão da inteligência artificial chegando em todos os setores da nossa vida? Sim, eu já tinha esquecido. Nós temos nós já trabalhamos com a inteligência artificial dentro da Hora Unique. Nós temos um programa de inteligência artificial ali dentro, que é o DIO. O paciente faz o raio-x panorâmico, passa pelo DIO para ir para avaliação com o Miguel. Essa inteligência artificial, ela já faz um mapeamento do paciente, chega para o Miguel lá, o Miguel já olha, é só um complemento. Aqui, ó, 75% de chance de ser uma cárie. Pode ser que aqui dizer, 80% de chance que tenha uma lesão. Então, assim, a gente já está trabalhando com a inteligência artificial dentro da Hora Unique. E é muito bom. Ajuda bastante a tirar algumas dúvidas. Dos que às vezes fica em alguma dúvida, né? Muitos acreditam que a inteligência artificial, principalmente os profissionais, inclusive da área Uhum. odontologia, vai fazer com que alguns desapareçam do mercado. Você acredita nisso? Eu acredito que Setores? alguns setores, sim.
Mas eu acredito que para odontologia ainda vá longe. Até outro dia uma paciente chegou, bah, vi que lá no Japão estão criando um remédio que faz nascer um dente. E eu ia te perguntar isso. Aí eu até comentei com o Miguel, até não me aprofundei muito, mas eu até respondi para ela, demora para chegar aqui. Vai demorar para chegar aqui. Vai chegar aqui quando, de repente, os nossos filhos. Não estudei a fundo, até comentei com o Miguel até foi atrás de estudar, mas a gente não. Mas eu acho que ainda demora um pouco. Demora um pouco para na parte da odontologia. Tem essa parte do diagnóstico, que é um complemento, que ajuda muito, a inteligência artificial ajuda muito mesmo. Mas eu acredito que no tratamento em si ainda demore um pouco. No cenário atual, na tua avaliação pessoal como mulher, como você vê as suas colegas, enfim, as outras mulheres, vamos dizer assim, como empreendedora? Eu vejo que é um desafio diário, uma mulher empreendedora. Porque temos jornada dupla, às vezes tripla. Porque temos, e no meu caso, tem a empresa, tenho casa e tenho filho. Então, assim, é um desafio. É um desafio diário. É um jogo de generosidade, é um jogo de aprendizado. É um aprendizado. Todos os dias a gente aprende. Tem que dividir, tem que aprender a dividir o tempo. Mas eu sou muito feliz com o que faço hoje. E E pensou alguma vez desistir, Mirelle? pensei, às vezes ainda Por quê? digo, às vezes eu digo, tô cansada, quero ficar em casa. Mas assim, eu penso, mas dali 5 minutos eu já, como diz meu filho, já dispensou, né, mãe? Já dispensei. Agora eu tô tentando reorganizar a minha agenda. Até por conta desse laboratório que a gente já está em fase de finalização, a gente já fez os testes, tudo. Então, assim, eu tô. Tem uma das meninas ali da clínica que ela vai ficar como agente administrativo, vai trabalhar diretamente comigo para mim conseguir me liberar mais. A gente está treinando uma outra pessoa ali, nós estamos com 2 pessoas em treinamento, para eu conseguir me liberar mais. Porque tem dias que eu te digo, é cansativo. Não é É fácil. cansativo, não é fácil. Hoje eu cheguei em casa e o Rafa, mãe, tem que ir pro colégio, sim. Aí quando a gente tava saindo, mãe, meu lanche. Teu lanche, calma, respira, vamos voltar atrás, vamos ver o que tem de lanche. Ai, tem fruta, vamos cortar a frutinha, vamos fazer a fruta. Tem bolacha, tem biscoito, tem cookie, o que tem? Então, assim, e a gente se culpa muito, porque você dá muita atenção para a clínica e você tem a casa, marido e tem o filho, né? Então, tem muito dessa parte de culpa. Então, por isso que eu tô pegando agora mais 2 funcionárias para me ajudarem nessa parte. E no teu dia a dia, na convivência na Oral Unique, com pacientes, enfim, principalmente com os pacientes, Uhum. algum momento que te marcou toda essa Ah, trajetória, se sempre, poderíamos falar hoje? sempre. A gente se emociona com os pacientes. Às vezes a gente chora junto com os pacientes, porque a gente vê a transformação. E eu, como te falei, eu gosto de acompanhar o paciente. Tem muitos pacientes que eram meus pacientes. Principalmente, eu trabalhei ali em Ibiraiaras, quase 10 anos. Então, eu conheço a cidade inteira. E muitos vêm até nós. E eu conheço já a história deles de antes. A gente se emociona. Tem o caso de uma paciente, eu não sei se o Miguel já chegou a comentar contigo, que ela ficou 5 anos sem dente, sem sair de casa, porque ela não tinha nem em cima nem embaixo. Nada. Os familiares iam pra praia, ela não ia. Iam em almoço de família, ela não ia. No dia da cirurgia dela, ela quase escapou. Você veja. Ela tava com medo, ela quase escapou. E aí, mas deu tempo ela fez com a sedação, e aí deu tempo da enfermeira sedar ela.
E quando terminou a cirurgia, ela nos olhou e ela disse assim, ainda bem que eu fiz. E quando ela colocou os dentes, ela já chega rindo, ela chega rindo e eu quero fazer foto. E toda vez que ela vai na clínica, ela quer fazer foto com todo mundo. Então, assim, essa foi uma paciente que a gente chorou junto com ela. Quando ela colocou os dentes, que ela estava na salinha do raio-x para fazer o raio-x final. Quando ela voltou 15 dias para fazer a revisão, que aí ela voltou, passou um batom. E até o esposo dela diz, é outra mulher que eu tenho em casa. Então, assim, esse foi um dos casos que nos marcou por conta do tempo que ela ficou. Sim, por conta de medo, porque diziam que ela tinha que fazer enxerto e não tinha jeito, e não tinha mais o que fazer porque não tinha osso, e tá bem feliz. Nós temos um outro caso também que a gente fez cirurgia nele acho que faz um mês também. 51 anos. Esse paciente foi um paciente que me marcou. Quando ele veio fazer a avaliação dele, o ano passado, na metade do ano. Eu fiquei com ele na cabeça. Eu disse, meu Deus do céu, nós vamos ter que ajudar de algum jeito, vamos ter que fazer de algum jeito, vamos ter que dar um jeito, porque... E aí foi. E aí, como teve o curso, tem alguns casos, e o caso dele era bem crítico já para fazer. No curso, a gente consegue fazer um custo menor para o paciente. Aí eu já falei para a Marielle, chama o fulano. Quando ela chamou e falou que dava um abatimento, ele ficou bem feliz, vamos fazer. E ele colocou os dentes acho que faz uns 15 dias. Ficou 15 dias sem... Ele sorria, ele chegava e não deixava a gente bater foto nele. Pro Miguel fazer as fotos de antes dele foi uma novela. Sim. E aí agora ele chega e ele pede, vamos fazer uma foto aqui junto, doutor? Mas eu tô bonito. Ele olha pra nós, mas eu tô bonito, né? Daí a gente brinca, ficou bem bonito. Ele diz, é que a moldura ajuda. Então, assim, ele ficou muito satisfeito, ele tá muito feliz. Ele vai todo dia na clínica, dá um oi. Passa ali, dá um oi só para dizer que tô feliz. Então, assim, isso para nós é gratificante. E a equipe toda, quando em casa, assim, a equipe toda vem. Eu quero ver, ficar todo mundo ansioso para ver como é que ficou o resultado final. Então, assim, fica todo mundo. Tem dias que o paciente se emociona e chora, e só vejo menina chorando no corredor, e sabe, assim. Então, assim, isso é muito gratificante para nós. É devolver mais que o sorriso, é devolver a autoestima, né? É devolver, te botar daqui a pouco de volta para a vida, como essa paciente, para ela poder participar com a família, né? Das ocasiões, das festas, Então é muito, muito gratificante. A clínica, a Oral Unique, trabalha nesse sentido, porque muitas pessoas têm medo de fazer esses Uhum, procedimentos, vamos dizer sim. assim. Vocês têm alguma técnica especial nesse sentido para, vamos dizer assim, angariar confiança do paciente? Sim, temos. O paciente chega, faz uma avaliação com o Miguel, uma avaliação minuciosa, e aí a gente já começa a conversar. Nós temos 3 tipos de sedação. 2 conscientes e uma que é a sedação endovenosa, né? Que é o que a gente coloca o paciente dormir, né? Que o paciente dorme, não vê nada. Uma é com medicação, a outra é o óxido nitroso. Nós temos o óxido nitroso, que o paciente não dorme, fica consciente, mas tira o medo. Eu já usei, que eu tive que testar. Eu já testei, só não testei a geral ali, mas já fiz geral para outros procedimentos. Mas assim, com a medicação, fica tranquilo. Com o óxido nitroso, você relaxa, mas você fica consciente, você vê tudo que está acontecendo. E nós temos a geral também. Temos a sedação que o paciente dorme, que é com o anestesista e com a enfermeira. E a gente tem muita procura. Domingo à noite, um dentista que é conhecido do Miguel, me mandou mensagem que ele tem uma paciente lá e que ele quer trazer para cá. Então, assim, a gente já está organizando, ela já está fazendo os exames, ela já fez alguns e está fazendo alguns outros, e ela está vindo de Tapejara para fazer aqui conosco.
Nós temos dentistas de Sertão que trazem para nós, dentistas de Ibiraiaras, de São Jorge, para fazer com esse tipo de sedação. Hoje à tarde nós temos um dentista, a gente brinca, é o dentista parceiro. Agora às 4:30 da tarde nós temos uma cirurgia assim também. Hoje às 6 da manhã, o Dr. Paulo estava lá fazendo uma cirurgia com sedação também. Muito bem. Então, assim, é uma a mais que a gente pode dar para o paciente, porque a gente teve um paciente, um implante ele fez com sedação geral. Um implante. A gente brinca que o procedimento dele foi de 40 minutos. Ele ficou mais tempo na recuperação Do que no próprio do procedimento. que no centro cirúrgico. Mas ele diz, e eu não faria de outro jeito. Porque a gente via, ele chegava na sala de espera, ele já tremia. Então, assim, e ele disse, se tiver que fazer de novo, faz dormindo. Então, pacientes de siso, né? Não, eu só faço se for dormindo. Beleza, tranquilo. É possível. É possível. Mirelle, tu citou aí os cirurgiões dentistas, que são parceiros, de certa forma. Como é que é o relacionamento da Oral Unique, vamos dizer assim, com os cirurgiões dentistas aqui de Lagoa Vermelha e, vamos dizer, da região? Sim, não. Nós temos os dentistas Existem parceiros. parcerias, né? Existem parcerias, sim. A gente tem aqui em Lagoa Vermelha alguns dentistas. Nós temos na região vários dentistas que são parceiros, dentistas que vêm por conta da nossa estrutura, da estrutura tanto técnica quanto a estrutura, o centro cirúrgico, o que a gente oferece. Então, a gente tem dentistas parceiros na cidade e na região. Uma pergunta, talvez, não sei se tu vai querer responder. Existem projetos para o futuro da Oral Unique? Já que tu participa junto com o Dr. Miguel na gestão, vamos dizer assim? Existem alguns projetos, ainda estão em estudo, mas é como eu te falei, a gente sempre pensa, a gente faz uma coisa e já pensa no próximo passo. O que a gente pode fazer? Então, a gente tem projetos futuros, sim. Alguns projetos ainda estão no papel, a gente ainda está estudando, mas tem projetos, sim. E de dentistas parceiros. Nós estamos agora finalizando uma paciente que é dos Estados Unidos. A gente está tendo muitos pacientes que estão vindo de lá. Então, a gente tem também alguns projetos fora do país também. Que é a Giza da Lomo, que inclusive foi... A Giza, agora a gente teve outra, a gente tem 4 ou 5 pacientes já de fora. Agora é outra paciente. A Giza agora tá viajando de férias lá. Eu e o Miguel temos uma viagem agendada agora para os Estados Unidos em julho, já para alinhavar mais algumas coisas desse projeto. Se tudo der certo, ele te conta na volta. Tô falando em questão do exterior, o que se sabe é que a odontologia brasileira está bem avançada, em relação, inclusive, aos Estados Unidos. Muito avançada. Nós fazemos coisas aqui que eles ainda não fazem lá. E o custo-benefício no Brasil é muito melhor. Muito melhor. O dólar lá em cima, eles ganham em dólar. Então, assim, para eles vir para o Brasil é muito mais fácil. Qualidade, essa paciente que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo todo o caso de facetas dela. Ela já fez implante conosco no final do ano passado, e agora ela voltou e está fazendo toda a parte de facetas. São pacientes identificados com a região? São pacientes da região. Essa paciente, ela tem familiares aqui em Lagoa Vermelha. Então, assim, agora, indo para os Estados Unidos, a gente está tentando alinhavar mais, porque até essa paciente é Mirelle, mas tem muita gente que dá para trazer de lá. Então, assim, a gente está com esse projetinho, só um spoilerzinho. A gente tem um dos projetos é esse. Outra pergunta pessoal para ti. Que conselho se daria para a mulher que deseja iniciar uma atividade junto com seu esposo, com seu marido, seja qual for a área? Faça. Mas não misture. Eu sempre brinco, eu não misturo CPF com CNPJ. Não misturo. No negócio, somos CNPJ. Em casa, somos CPF. Nunca misture. Faça, é muito bom. Eu e o Miguel, a gente está super bem trabalhando junto. A gente não briga. A gente lá dentro, nas reuniões, geralmente sou eu que dirijo as reuniões. Ele escuta e eu sou a responsável geral administrativa e ele é o responsável técnico. Eu faço a minha parte e ele segue a dele. E nunca deu problema.
Tá certo. Nunca tivemos problema. Outra pergunta pessoal. Seu Uhum, sonho profissional ou até mesmo pessoal? uhum. Meu sonho pessoal eu já realizei. Meu sonho pessoal eu já realizei, que era o de ser mãe. Para eu conseguir ser mãe foi muito difícil. Até por isso que eu abandonei a fisioterapia na época. Então, assim, meu sonho pessoal. Meu sonho profissional, eu sempre digo, eu nunca paro. Então, assim, meu sonho profissional estão dentro desses projetos que a gente tem. Sempre, eu penso que a gente nunca deve parar, a gente deve sempre, é uma evolução, sempre evoluindo. Sempre, 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 sempre. E nós vamos conseguir, porque a gente sempre consegue. Tá certo. Mirelle, nós estamos encerrando a nossa entrevista. Te agradecer por estar presente aqui no Folha News. E não sei se tu gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu não sou muito de falar, eu sempre trabalho mais escondidinha Nos nos bastidores, bastidores. Muita gente às vezes nem sabe que eu sou esposa do Miguel, porque eu nunca me apresento como esposa dele. Então, alguns vão me conhecer agora. Mensagem que eu digo é: nunca desistam dos sonhos e nunca desistam de correr atrás do que você quer. Se você quer alguma coisa, corre atrás e vai. Vai à luta. muito bem. É Muito isso aí. obrigado. Tá? Esta foi Mirelle de César Riva, esposa do Dr. Miguel Nadim, profissional da Oral Unique, que nos brindou com seus conhecimentos aqui no Folha News. Lembrando que também o resumo desta entrevista estará no jornal impresso Folha do Nordeste.